Minha esposa e eu temos uma relação realmente única. Em nossa casa minha esposa é vegetariana, mas eu daria até carne para salvar minha vida. Ela também não bebe e eu gostaria de ter cerveja todos os dias quando eu chegasse em casa do trabalho. Ela é tão rigorosa sobre isso que ela realmente se preocupa com a nossa comida e outras coisas, é uma espécie de obsessiva compulsiva. Para não ter que preocupar ela com isso, eu deixei ela usar a geladeira da cozinha para sua comida e comprei uma segunda geladeira menor para minha comida e cerveja e guardei na garagem. Eu sei que deve parecer meio estranho um marido e mulher ter sua comida completamente separadas uma da outra, mas eu realmente nunca pensei sobre isso. Não costumávamos fazer refeições juntos em vez disso, apenas comemos sempre que sentimos vontade. Realmente para minha esposa era mais social do que era simplesmente uma necessidade. Além disso, eu gosto de comer muito mais tarde da noite e ela não tocaria em uma única coisa depois das 19 horas. Na maioria das noites eu tenho costume de ir até a porta da garagem e nem me dou ao trabalho de acender a luz. Uso a luz do corredor para ver meu caminho até a geladeira, abri-la, pegar o que eu quero e então correr de volta para casa. Eu faria isso de novo e de novo. Na verdade, não uso a garagem para 2 carros ou qualquer outra coisa. Minha esposa e eu estacionamos nossos carros na garagem principal. Eu tinha 2 motos velhas que eu realmente não usava mais, um quebrado Ford Mustang junto com algumas velhas caixas armazenadas lá. Embora em uma noite minha esposa já tinha comido e ela decidiu ir para a cama bem cedo, era por volta das 22 horas quando eu percebi que não tinha comido nada de novo. Isso não foi muito fora do comum, já que minha esposa e eu não comemos juntos, muitas vezes esqueço de comer. Era muito tarde da noite, eu estava assistindo alguns filmes de terror na Netflix, já que minha esposa estava na cama. Ela não gosta desse tipo de filme. Eu me levantei e fui até a porta da garagem para pegar um pouco de comida. Não consigo explicar bem, mas por algum motivo de repente eu me senti muito desconfortável. Quando eu entrei na garagem nunca tinha sentido isso antes, mas foi uma sensação de medo avassaladora. Eu achei até que poderia ser pelo fato de que o filme que eu estava assistindo era mais assustador. Peguei o que eu queria, bati a porta fechando e fiz meu caminho de volta para casa. Eu arrumei a comida, sentei no sofá e comecei a assistir meu filme novamente. Quando acabou eu não estava realmente tão cansado ainda, embora eu estivesse gostando, então decidi ir em frente e coloquei outro filme. Eu precisava pegar algumas cervejas para aumentar o meu prazer de assistir o próximo filme. A caminho da garagem comecei a lembrar da minha apreensão de antes. Era estranho porque eu assisto esse tipo de filme o tempo todo. Eu geralmente assisto sozinho faz anos. Quando cheguei à porta da garagem, psicologicamente eu disse a mim mesmo que não era nada. Indo para fora eu abri a porta. Deixei aberta e cautelosamente fiz meu caminho para a geladeira. Enquanto eu estava segurando a porta aberta, comecei a ficar extremamente assustado de novo. Eu não conseguia explicar por que me sentia assim. Na época eu estava hiperconsciente do que estava acontecendo ao meu redor. Eu me preocupei pensando que alguém deveria estar na garagem comigo. Com certeza era apenas o filme fazendo me assustar. Foi pior quando a porta da garagem para a casa lentamente fechada atrás de mim. Ao invés de pegar minha cerveja, eu corri até a porta e rapidamente acendi a luz da garagem. As luzes da garagem eram extremamente brilhantes e, como nunca as usei, elas imediatamente ofuscou meus olhos, e na escuridão eu gemi e simultaneamente eu ouvi outro gemido. Esfreguei os olhos rapidamente. Olhei para o outro lado da garagem. Não consegui ver nada e no começo eu pensei que deveria ser minha imaginação. Eu me aproximei e olhei em volta e olhei atrás das caixas, atrás do carro. Eu não vi ninguém, eu estava prestes a sair. Olhei no banco de trás dentro do Mustang. Pulei quando vi alguém deitado no banco do carro, agachado e tentando evitar ser visto. Desta vez eu corri para a porta e entrei para dentro de casa. O controle da porta da garagem estava dentro de casa, então quem estava lá dentro não podia sair. Eu chamei a polícia, eles vieram e tirou o cara. Eles encontraram um estilete e uma lâmina de barbear com ele. Mas essa não é a parte mais assustadora.
O pior foi que o homem aparentemente invadiu minha garagem 2 meses antes. Ele estava morando lá o tempo todo, sobrevivendo com a comida da minha geladeira. Todas as noites que eu entrava na garagem sem acender a luz, o homem estava lá dentro comigo. Tem sido difícil de superar essa história. Não há nada pior do que pegar uma curva errada. Bem, deixe-me reformular isso rapidamente. Não há nada pior do que uma volta para perceber muito tarde que era a curva errada. Eu estava dirigindo para a casa do trabalho uma noite. Eu sempre fico entediado indo pelo mesmo caminho, uma ou outra vez ocasionalmente, apenas para manter minha mente focada. Procuro fazer um novo caminho e encontrar meu caminho para casa. Eu moro em uma linda área rural, então às vezes eu posso ficar bem perdido. Dessa vez foi definitivamente um daqueles dias que uma pessoa descobre quão assustador pode ser dirigir para uma velha estrada de terra pelas colinas sem luzes da rua, cercadas por todos os lados por árvores no escuro. Você não pode dirigir rápido porque há muitas curvas fechadas na estrada. Naquela noite em questão tinha outro problema. Depois de muito pouco tempo o caminho se estreitou para apenas uma única pista. Isso fez com que fosse ainda mais difícil, porque dava apenas 2 opções: voltar para a estrada que eu estava dirigindo ou dirigir para frente. Eu gostaria de poder explicar isso de uma forma que realmente transmitisse o quão assustador era. Meus faróis apenas iluminando uma pequena parte da área na minha frente. Tudo lá na frente estava completamente escuro e tudo atrás de mim e para os lados era escuridão total. Eu tive que dirigir extremamente lento por medo de esbarrar em algo perigoso. Depois de muito dirigir, a estrada tomou uma virada repentina e meu pior medo se tornou realidade. Isso não levou a uma saída. Em vez disso, transformou-se em um grande e sólido portão de barra de metal. Não havia uma garagem por trás disso. Eu podia ver que havia um espaço além do portão. Completamente assustado, eu parei perto do portão. Saí, claro, deixou minha porta aberta. E caminhei lentamente até ele. Eu rapidamente o abri, então eu corri de volta para o meu carro e bati a porta. Eu dirigi lentamente, virei ao redor e passei pelo portão, naquele ponto que eu deveria ter dirigido e deixado o portão aberto, mas eu sou do tipo de pessoa que simplesmente não pode fazer isso. Como eu abri o portão do lugar, me senti na obrigação de fechá-lo. Eu olhei atrás do meu carro só para ter certeza e mal conseguia ver nada atrás. As luzes traseiras criaram uma pequena quantidade de luz, mas não foi o suficiente para poder ver o que eu deveria fazer. Eu também não tinha lanterna. Eu deveria ter ido embora, mas em vez disso eu abri a porta do meu carro e pensei, a porta aberta eu poderia ter mais luz. Realmente não ajudou. Lentamente eu comecei a caminhar de volta para o portão. Eu estava praticamente cego. Eu mantive minha mão no meu carro enquanto eu olhava para trás, abrindo e fechando meus olhos para se ajustarem o suficiente para eu ver o portão. Então estendi a mão e para fechá-lo. Assim que toquei o portão, eu ouvi claramente como se alguém estivesse bem atrás de mim falando diretamente no meu ouvido: "Deu fora daqui agora." Eu não me incomodei com o portão. Minha luta ou fuga começou. Eu corri para o carro mesmo sem ter controle sobre o meu corpo. Eu pulei, tranquei a porta e pisei no acelerador. Quando comecei a dirigir, estava muito mais assustado do que fora do carro. Minha mente começou a pregar peças em mim e comecei a me perguntar se alguém estava escondido no meu banco de trás ou algo assim, e eu estava com muito medo de olhar, embora eu continuasse esperando que alguém pulasse na frente do meu carro a qualquer momento, mas eu não parei. Eu continuei dirigindo até que eu voltei para a estrada principal. Eu virei e peguei o caminho mais seguro para casa. É claro, quando cheguei olhei no banco de trás e ninguém estava lá, felizmente. Meu tio sempre me disse para ficar fora das colinas. Ele disse que havia algumas coisas desagradáveis, pessoas lá fora perigosas. Eu costumava pensar que ele era exagerado, mas eu não acho agora, não mesmo. Se você gostou deste vídeo, se inscreva no canal, dá um joinha no vídeo, ajuda muito a aumentar a audiência. Você ajuda a criar mais vídeos como este e garante que nunca mais terei que parar.